Oi pessoal, no nosso último episódio, o nosso herói Gregor Mendel estava numa tremenda enrascada com os experimentos que ele fez, um monte de resultados difíceis de serem interpretados, e nós vamos ver como ele vai vencer este desafio nesse último episódio da nossa temporada da primeira Lei de Mendel. Ok? Vamos dar uma olhada então. Pois é. Então vamos ver como é que isso funciona, como é que o Mendel foi explicar aqueles experimentos. Agora fica mais simples de entender. Cada indivíduo ali, por exemplo, esse aqui e esse aqui, como são linhagens puras e não apresentavam variações, por que eles não apresentavam variações? Porque eles eram homozigotos, tá? Um deles homozigoto para um determinado fenótipo e o outro homozigoto para outro fenótipo, ou seja, as duas cópias do gene eram ocupadas pelo mesmo alelo. Nesse aqui, no caso, um homozigoto dominante. São os dois alelos que determinam o fenótipo dominante. Tem aqui o azão, tá? Existe meio que uma convenção de que o alelo, quando você tem um loco onde só é possível existir dois alelos, a espécie só tem dois possíveis alelos para aquele gene, você diz que o dominante, você usa uma letra maiúscula, o recessivo uma letra minúscula. Então aqui, nesse branquinho, a gente tem um indivíduo que ele é um homozigoto dominante azão, tá? Dois alelos azão. E esse aqui é um indivíduo que é homozigoto recessivo, que é azinho. Então, numa linhagem pura, não existe variação na característica, porque todos os indivíduos dessa linhagem são homozigotos para aquele gene que determina a característica. Por isso que não pode ter variação. Foi isso que Mendel descobriu. Bom, mas quando você cruza uma linhagem pura com outra, cada organismo dessa linhagem pura, ele vai produzir gametas, tá? E vai ser apenas um gameta do indivíduo que vai formar a prole ao se fundir com um gameta do outro indivíduo. Bom, esse indivíduo azão, ele só pode produzir o gameta que carrega o alelo azão. A gente está falando desse gene específico, claro que tem milhões de outros ali no genoma dele, mas esse que é o nosso objeto de estudo. Esse outro organismo, que é o homozigoto recessivo, também só pode produzir gametas com o alelo azinho, tá? Então, necessariamente, o filho produzido pela fecundação, pelo cruzamento entre esses dois indivíduos, ele vai ter que ser, esse filho da F1, vai ter que ser um heterozigoto, levando para aquelas duas cópias gênicas, em uma vai estar carregando o alelo dominante, na outra o alelo recessivo. E qual vai ser o fenótipo? Vai ser o fenótipo dominante, que é determinado por quem? Pelo alelo dominante. Então, o fenótipo dominante tem esse nome porque ele domina sobre o recessivo. Ele expressa o seu fenótipo, o alelo dominante expressa o fenótipo dominante sobre o fenótipo recessivo, ou seja, ignorando o fenótipo, o alelo recessivo, tá? Então, essa F1 ela é necessariamente heterozigota quando, prestem atenção, quando a F1 é fruto do cruzamento entre linhagens puras. Então, é um heterozigoto azinho, mas o fenótipo vai ser o fenótipo dominante, porque tem um alelo dominante. Então, nesse caso aqui, nesse caso que a gente está vendo que é um caso bem simples, um organismo diploide com um único gene que a gente está estudando, Tem muitos genes do organismo, mas a gente está olhando para um só, e só são dois alelos possíveis. Então, a F1 vai ter sempre, a F1, fruto desse cruzamento entre linhagens puras, vai ser sempre um indivíduo heterozigoto carregando um alelo dominante e um alelo recessivo e expressando o fenótipo dominante, tá? Quando a gente faz aquele cruzamento entre irmãos aqui, que são todos heterozigotos desse tipo, aí a gente tem coisas interessantes, porque agora você tem os genótipos femininos e masculinos, os gametas femininos e masculinos. Então, os gametas femininos são os ovócitos, vão se tornar óvulos, enfim, que esse indivíduo heterozigoto pode produzir.
Eles são de dois tipos. Eles podem ter o ovócito com o alelo azão ou o ovócito com o alelo azinho. Em que proporção? 50% ou meio, né? Metade dos ovócitos produzidos vai ser azão, metade vai ser azinho. Quando a gente fala assim metade, parece um pouco estranho, que a gente pensa sempre no ser humano e eles falam, pô, mas a mulher normalmente vai produzir um único óvulo por mês, né? Então vamos pensar aqui em organismos que produzem muitos óvulos por mês, como por exemplo anfíbios, ou ouriço do mar, não sei se por mês, mas para cada evento de ovulação o ouriço do mar produz centenas, milhares de óvulos, dependendo da espécie. E aí a gente pode falar em metade, pensar em metade, de uma forma mais clara, né? Então, metade aqui e metade aqui. Por que metade? Porque no processo de formação do gameta, que ocorre através da meiose, da divisão celular meiótica, você tem essa separação entre cromossomos, né? Se precisarem, deem uma revisada na divisão de meiose para entender melhor. E já os indivíduos machos vão produzir gametas com seus espermatozoides, também podem ser azão ou azinho. E cada indivíduo, filho, vai ser resultante do cruzamento, do encontro, né, entre um gameta masculino, um espermatozoide, com um gameta feminino, um óvulo, né? E esses encontros fazem o quê? Se encontram um espermatozoide com um alelo azão e um óvulo com um alelo azão, você vai ter um indivíduo que vai ter azão, tá certo? Então ele é um homozigoto dominante. Se você tem, ao contrário, um encontro de um espermatozoide carregando o alelo azinho com um óvulo carregando o alelo azão, é só você fazer aqui, cruzar coluna com linha, você tem um organismo que é azão-azinho, é um heterozigoto, tá? E para o óvulo azinho? Se o óvulo azinho encontra com o espermatozoide azão, você tem também um indivíduo heterozigoto, azão-azinho, tá? E se um óvulo azinho encontra com um espermatozoide que também tem um alelo azinho, você vai formar um indivíduo azinho-azinho, que é um homozigoto recessivo, ok? Então, fica mais simples você criar essa tabelinha aqui, conhecida como quadrado de Punnett, porque foi um cara que se chamava Punnett, era o sobrenome dele, que criou essa técnica bem simples. E ela é muito útil para a gente determinar isso, né? Quais são os cruzamentos possíveis e a proporção desses cruzamentos. Que você coloca aqui os gametas, por exemplo, gameta feminino nas colunas, gameta masculino possíveis na linha, né? E só cruza linha com coluna, azão com azão, azão-azão. Azão com azinho, azão-azinho. Azinho com azão, azão-azinho. Ou azinho-azão, mas é a mesma coisa. Então, eu coloco sempre o maiúsculo na frente quando tem heterozigoto para ficar mais simples. E azinho com azinho, azinho-azinho. Tá? E como eu falei, seriam 50% aqui de óvulos com azão, com alelo azão, 50% com alelo azinho. E nos espermatozoides também, 50% de espermatozoides com alelo azão, 50% de espermatozoides com alelo azinho. Então, por isso está meio aqui, né? 1 sobre 2, que dá 0,5 vezes 100, dá 50%. Mas é melhor colocar como fração, meio. Porque isso permite o quê? Que quando você cruza aqui, determina que esse cruzamento, óvulo com alelo azão e espermatozoide com alelo azão, vai dar um indivíduo homozigoto dominante, azão-azão, você pode também cruzar essas proporções, meio e meio, multiplicando. Multiplica meio vezes meio. Como é que se multiplica a fração, né? Você multiplica o numerador de uma fração pelo numerador da outra e o denominador, que é a parte de baixo, né? De uma fração pelo denominador da outra. Simples. Multiplica as partes de cima, multiplica as partes de baixo, você tem um resultado muito simples, tá?
Então, meio vezes meio, no numerador 1 vezes 1 dá 1, no denominador 2 vezes 2 dá 4. Então, 1/4 da prole você espera que seja homozigoto dominante, quando é um cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos. Tá? 1/4 você também espera que seja azinho-azinho. Tá? Homozigoto recessivo. E você tem aqui os heterozigotos, que podem se formar tanto aqui quanto aqui. Se a gente, mantendo essa estratégia, né, então multiplicando meio com meio, também vai dar 1/4 aqui e 1/4 aqui. Só que isso é igual a isso. Então, depois você tem que somar o que é igual. Se isso é igual a isso, a gente tem 1/4 mais 1/4. Como é que você soma frações? Aí você tem que ter as frações, se o denominador é igual, você simplesmente repete o denominador e soma só os numeradores em cima. Tá? Que é o caso aqui. Então, vou simplesmente repetir 4 como denominador e somar os numeradores. 1 mais 1, 2. 2 sobre 4, se a gente dividir, vai dar meio também, vai dar 50%. Tá? Então, a gente chega à conclusão de que nesse cruzamento entre dois heterozigotos, a gente vai ter cerca de 1/4 ou 25% vão ser homozigotos dominantes, 1/4 da prole, ou 25%, vai ser homozigoto recessivo, e 1/2, ou metade, 50% da prole, vai ser também de heterozigotos. E aí a gente entende aquele resultado que o Mendel teve lá com as sementes, né? Que resultado foi esse? Esse resultado aqui, em que você tinha uma parte dos indivíduos com semente amarela que só podiam dar origem à prole com semente amarela, quando era autofecundado. A mesma coisa acontecia sempre com as verdes. Mas tinha esse grupo aqui que produzia tanto amarela quanto verde. Por quê? Porque esses aqui eles são verdes, que é o fenótipo recessivo. Então, o fenótipo recessivo só vai aparecer nos indivíduos que sejam homozigotos recessivos. Então, eles seriam um azinho-azinho. Tá? O azinho-azinho só pode produzir gametas azinho. E se você pega um indivíduo azinho-azinho e faz a autofecundação desse indivíduo, pólen de uma flor desse indivíduo fecundando outra flor dele mesmo, você só pode ter 2 alelos azinhos para aquele loco e, portanto, só pode ter na prole o fenótipo recessivo, como aconteceu aqui. Esse grupo aqui dessa primeira linha, esses indivíduos aqui eram, ao contrário, eram homozigotos também, só que homozigotos dominantes, eles só tinham azão, era azão-azão. Se você pega o pólen com um alelo que tem que ser azão, para fecundar uma planta com uma flor com o óvulo, que também tem um alelo azão, que é o caso que acontece quando você faz a autofecundação do indivíduo, você só pode ter uma prole de azão-azão também, de homozigotos dominantes, que vão ser todas amarelas. Agora, esses aqui eram heterozigotos, era azão-azinho. Então, tinha tanto o alelo dominante quanto o recessivo. Mas, como o alelo dominante ele se impõe sobre o recessivo, ele domina, então o fenótipo era dominante, era a semente amarela, mas tinha ali o alelo recessivo, que mantinha aquele tal potencial de uma prole com sementes verdes que de fato aparecem aqui. E naquela proporção, 75% para 25%. Por que essa proporção? Vamos ver. Ora, simples. Aqui eu tenho 25%, que é azão-azão, dominante, portanto, no caso das sementes, seria o amarelo. Aqui eu tenho 50%, que é azão-azinho, heterozigoto, mas que o fenótipo vai ser amarelo também, porque o fenótipo dominante vai se impor. Então, olhando ali na calculadora, eu tenho 25% que são homozigotos dominantes e amarelos, mais 50% que são heterozigotos, mas o fenótipo também vai ser o dominante, amarelo. O resultado disso é aquela proporção de 75% com o fenótipo dominante
E aqui embaixo apenas 1/4, ou seja, 25%, de fenótipo recessivo. Tá? Então, a gente tem aqui uma proporção de genótipos que é de 1:2:1, mas a proporção de fenótipos é 3 amarelos para cada 1 verde. Tá? No fenótipo. Essa aqui é a proporção de genótipo, que é outra coisa que a gente já vai falar. Bom, o Mendel usou as suas deduções para fazer uma previsão sobre um cruzamento e depois testou na prática, ou seja, ele criou essa hipótese dessas entidades, são genes, né? Podia ser dominante ou recessivo, fez toda aquela explicação sobre as linhagens puras, sobre o cruzamento que produzia heterozigotos, né? Tudo isso. E ele falou, bom, tenho toda essa hipótese, agora eu preciso testar isso. Porque é isso que um cientista decente faz. Ele formula a hipótese e testa. E o que ele fez agora? Bom, ele fez uma coisa muito interessante. Em vez de cruzar duas linhagens puras, ele fez algo diferente. Ele pegou uma linhagem pura de homozigotos recessivos que só produziam semente verde. Eu estou usando aqui a letra Y agora, porque essa é a letra que normalmente se usa quando a gente fala desse assunto das sementes de ervilha do Mendel. Y vem de yellow, né, que é a cor do fenótipo dominante. Por isso Y. Então a gente tem aqui Yzinho, um homozigoto recessivo que tem semente verde. Uma linhagem vindo de uma linhagem pura e tudo mais. Mas aí ele cruzou com um indivíduo que tinha semente amarela, mas não de uma linhagem pura. Ele era amarelo, mas ele era heterozigoto. Como é que o Mendel sabia que ele era heterozigoto? Porque era uma sementinha de F1. Tá? Então, legal. Claro, germinou as sementes, teve flor, fez a fecundação cruzada uma com a outra. E aí foi ver aqui a proporção na prole. Que proporção é esperada? Bom, se a hipótese toda dele estava certa, o que a gente esperaria? Esse indivíduo aqui, ele só pode mandar alelo Yzinho, recessivo, tanto para cá quanto para cá, né? Então, o que vai determinar mesmo é o alelo que esse aqui vai mandar. Se é Yzão, vai ter um heterozigoto que vai ter a semente com fenótipo dominante amarelo. Se for Yzinho, vai juntar com o Yzinho daqui, desse aqui, e vai formar um filho homozigoto recessivo, que só pode ter qual fenótipo? O recessivo, que é o verde. Então, vamos lá. Juntou esse com esse. Sim. E qual seria a proporção esperada, né? Bom, a gente esperaria. Se aqui só vai Y, aqui a gente já viu que os alelos se segregam de forma independente. Então, a gente devia ter metade dos gametas aqui, dos grãozinhos de pólen, com Yzão, metade com Yzinho. Então, aqui seria Yzão com Yzinho, daria um heterozigoto com fenótipo dominante amarelo. Que proporção? 50%, porque 50% desses gametas aqui deve ter o alelo Yzão. E aqui embaixo seria Yzinho com Yzinho, formando o homozigoto recessivo com fenótipo recessivo verde, na proporção também de 50%, porque seria mais ou menos metade dos gametas daqui que teriam o alelo Yzinho. Tá? Então, nesse tipo de cruzamento aqui, um heterozigoto com um homozigoto recessivo, você espera ter na prole, se tudo estiver certo na hipótese do Mendel, metade dos filhos com fenótipo dominante, metade com fenótipo recessivo. Bom, a proporção então seria de 1:1, uma semente amarela para cada semente verde. Mendel obteve, no experimento dele, 58 sementes amarelas aqui e 56 verdes aqui. A hipótese foi confirmada? Bom, vamos testar isso aqui, né? São 58 mais 52, 58 mais 52, o total de sementes era 110.
Qual era a proporção de amarela? Então, 58 dividido por 110. 0,527, né, em porcentagem, cerca de 52,7% eram sementes amarelas. E de sementes verdes, qual era a proporção? É 52 dividido por 110, que era o total, vezes 100. Cerca de 47,3%. Existem uma série de testes, de estatísticas para você confirmar ou rejeitar uma hipótese. Isso é algo mais avançado que a gente não vai ver nesse vídeo. Mas aqui, só pelo achismo, a gente vê que a quantidade de sementes amarelas ficou bem próxima da quantidade de verde. Então, essa proporção de 1 para 1 ficou bem próxima. Né? A gente tinha tido aquele resultado ali, né? 52,7. Né? Vamos pegar 47,3 dividido por 52,7. A gente alcançou uma proporção aí de 0,9 praticamente para 1. Ou seja, quase a proporção 1 para 1 que era esperada. Num experimento real, né, é normal que a gente não encontre exatamente a proporção esperada. Por quê? Porque existem variações, né, na quantidade de semente que uma planta produz, que a outra produz. Alguma planta que pega uma doença e morre antes de produzir as sementes. Existe uma pequena variação. Mas, no geral, quando a gente trabalha com um grande número de amostras, um grande número amostral, como foi o caso do Mendel, você alcança a proporção próxima da esperada. E esse aqui que ele alcançou é próximo o suficiente para a gente, assim, nessa olhadela, dizer que sim, a hipótese que ele tinha originalmente foi confirmada por esse experimento. E a explicação dele para essa regra da hereditariedade foi confirmada. Então é isso mesmo. Tudo que a gente falou aqui sobre genes, alelos, dominância, recessividade, homozigoto, heterozigoto, tudo isso foi descoberto pelo Gregor Mendel no final do século XIX e tudo isso está correto. Está correto de acordo com o mais moderno da ciência genética. Esses aqui são os termos que eu já expliquei para vocês, né? Só para vocês terem aqui. Homozigoto é o indivíduo que possui cópias alélicas idênticas em um determinado locus. Então, vou ter aqui como exemplo azão, ou YZão, né? São os homozigotos dominantes. E tem um homozigoto recessivo, seria azinho, ou YZinho. E o heterozigoto é um indivíduo que possui cópias alélicas diferentes para um determinado locus. Seria o azinho ou o YZão. Bom, tendo confirmado... Antes de falar o que é genótipo, que eu tinha comentado, né? O genótipo é a constituição genética do organismo, tá certo? Ele pode se referir a um único loco, a um conjunto de locos ou ao conjunto de todos os cromossomos do organismo. Então, é um termo meio guarda-chuva para várias coisas diferentes. Mas aqui no nosso estudo de hoje, nesse vídeo, a gente está falando de um loco só, um loco gênico só, um único gene. Então, quando a gente fala de genótipo, a gente está falando de um único loco. Então, o genótipo, nesses exemplos que a gente viu, seria o quê? Azão. Isso é um genótipo. Para esse gene A, a gente está falando que esse indivíduo tem duas cópias do alelo dominante, azão. Então, o genótipo é azão. E qual é o fenótipo produzido por esse genótipo azão? É a semente, por exemplo, a semente amarela, né? Para a semente a gente tinha usado o Y. Então, imagina, o fenótipo seria YZão, um homozigoto dominante. Isso é o genótipo. O fenótipo produzido por esse genótipo é a semente amarela. Ok? Quando a gente tem YZinho, isso é um genótipo homozigoto recessivo YZinho. Qual o fenótipo produzido por esse genótipo? É o fenótipo de semente verde. Tá? Qual é o fenótipo do heterozigoto? YZão, YZinho. Um alelo dominante e um alelo recessivo no mesmo organismo.
na mesma célula, né, do seu organismo. Então esse é o genótipo YZ, genótipo heterozigoto, que produz qual fenótipo? O fenótipo dominante também, de semente amarela. Então isso deu para entender, eu acho, a diferença entre genótipo de um lado e fenótipo do outro, né? Bom, com todo esse trabalho, então Mendel chegou a formular a primeira lei de Mendel. Existem muitas formas diferentes, vocês vão ver por aí, de alguém descrever o que é a primeira lei de Mendel. Essa aqui é a forma que eu acho que ela é mais precisa de dizer o que é a primeira lei de Mendel. É a lei da segregação igual, ou seja, dois alelos de um loco, os dois alelos de um loco, por que dois? Porque tem duas cópias do cromossomo, né? Eles se segregam, se separam um do outro para os gametas. Assim, metade dos gametas leva um alelo do par e a outra metade leva o alelo o outro alelo do par, né? E isso fica mais claro no caso dos heterozigotos, em que eles vão ter metade dos seus gametas levando o alelo dominante e metade levando o alelo recessivo. Tá certo, pessoal? Então, é isso que a gente tem para falar sobre os primeiros experimentos de Mendel e sobre a primeira lei de Mendel. Em breve eu vou botar outro vídeo falando sobre a segunda lei de Mendel, que envolve uma série de outros experimentos, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dei uma revisada aí, qualquer dúvida vocês podem perguntar pelos nossos canais de contato, né? Que eu tento explicar de uma outra maneira, tirar as dúvidas, tá certo? E esse foi um vídeo sobre a primeira lei de Mendel. A gente tem duas leis, né? Então a gente vai ter sobre a segunda lei de Mendel. Não deixem de assistir também, tá certo? Um abração.